A gente está de volta com o programa Mais Saúde. Claro que a gente agradece a sua audiência e também o seu carinho. Você aí de casa já ouviu falar em coloproctologia? Você sabe o que é isso? Está aqui com a gente Karina Kendra, ela que é médica, né? E é especialista aí nessa especialidade médica que pouco se fala, mas a gente conhece muito bem. Primeiro eu quero te agradecer, parabenizar por você estar fazendo parte desse projeto. Obrigada. E é sempre bom a gente trazer, acima de tudo, conscientização. Com certeza. Mas aí eu queria que você explicasse para quem está em casa quem é a Karina Kendra, de onde ela veio, como é que foi essa questão da medicina na sua vida. Minha área, porque eu escolhi coloproctologia, tá. Então, Karina Kendra, muito prazer, gente. Fico agradecida aqui pelo convite para participar da Mais Saúde. Eu sou nascida em Belém, mas eu me considero uma macuxi de coração, assim, sabe? Cresci aqui em Roraima, vim para cá com 7 anos de idade, desde então eu moro aqui, fiz faculdade de medicina aqui. A escolha, assim, não foi nenhum tino, assim, não tenho nenhum pai médico, nada, e desde criança eu pensava assim, eu quero ser médica por causa disso, porque, não. Ao longo dos anos ali na escola, eu me identifiquei com a área, achei legal, o corpo humano, achava bacana. Era uma boa aluna em biologia? Isso, Química, gostava muito né? de biologia. Dentro de biologia eu não gostava de planta, gostava de corpo humano, Legal. entendeu? E aí decidi medicina. Quando eu comecei, fui cada vez me identificando, me apaixonando mais ainda por essa área, amo a medicina e gradativamente fui me identificando. A gente na área médica sempre tem assim, não, isso eu não gostei. Isso eu adorei. Então eu me vi cirurgiã já lá no final da faculdade, fiz cirurgia geral aqui em Roraima também. E aí depois segui para uma subespecialidade, né, que é a coloproctologia. Então, para todo coloproctologista, antes de ser procto, ele é cirurgião geral, né? A gente faz cirurgia geral como pré-requisito e depois ainda se especializa ainda mais dentro de uma área cirúrgica, no caso a minha é coloproctologia, que lida com intestino, reto e ânus, né? Então, eu sou cirurgiã dessa parte do corpo. Eu já ia perguntar bem isso mesmo. Quando a gente fala de coloproctologia, a gente está falando ali do colo, né? Então, isso, o colo que é a parte do intestino grosso, o reto e o ânus que é a parte final ali, todo o trato digestório. Olha, inclusive a gente vai ter muitos temas para falar dessa especialidade, né? Quando a gente fala de temas, o que a gente vai ver aqui, por exemplo, quando a gente fala da coloproctologia? A gente fala de questões intestinais, o que mais que a gente vai poder falar? Então questões intestinais desde a parte ali de constipação, de câncer de intestino, reto, região anal, por exemplo, o mais comum na minha área é hemorroida, mas tem fístula anal, fissura, próprio câncer de ânus também, que é diferente do câncer de intestino de reto, diverticulite e doença diverticular. Tem muita gente que confunde, é um pequeno detalhezinho outro ali, mas existe muita confusão, a pessoa só pensa que tem diverticulite pronto. Então, na minha área, tem tudo que envolva a doença do intestino, reto e ânus, está dentro da coloproctologia. E se tiver caráter cirúrgico, então aí com certeza é do procto, que às vezes pode entrar um pouquinho com a gastroenterologia, que é outra especialidade médica que trabalha com o intestino também, mas tem pequenas nuances de diferença. Olha, inclusive, se você já tem alguma dúvida com relação a esses assuntos, a esses temas que a gente acabou de falar aqui, você pode interagir com a gente pelo telefone da nossa produção. Tem também as redes sociais da doutora Karina Kendra. Fica à vontade, ela sempre responde você aí nos directs. É sempre bom, né, o médico e o paciente ter essa interação também fora do consultório. E eu acho que os médicos estão vivendo uma nova realidade, Verdade, eu acho que essa ideia que você acabou de falar do Instagram, por exemplo, das redes sociais, isso é uma coisa realmente que tenta trazer um paciente, às vezes tem um pouco mais de vergonha de chegar no consultório, pelo menos para tentar chegar ali uma duvidazinha mínima. Claro que não é a mesma coisa, a gente sempre vai precisar examinar o paciente, né, para poder fechar o diagnóstico, tomar a conduta correta, mas às vezes uma duvidazinha, um detalhe que ele leu ali numa publicação só, já pode ajudá-lo, às vezes, a prevenir um problema e resolver alguma questão de saúde que seria algo mais grave lá no futuro. Quando os médicos estão nas redes sociais, não quer dizer que você está fazendo já consulta, tá? Algo bem mais específico é feito apenas no consultório, a gente sempre faz aí esse alerta. Quando a gente fala dessa especialidade, a gente pensa muito nessa questão do preconceito. Às vezes o paciente ele tem vergonha, como você disse, de falar, até mesmo lá no consultório, tete a tete, pessoalmente com o médico, e ainda mais quando se trata de homens, né, que existe um preconceito muito grande,
o machismo, isso é uma coisa muito cultural. E é bem isso, você lida com essa questão do preconceito todos os dias. Verdade. Preconceito, da vergonha também, né? Então, os pacientes da minha área, como eu acabei de falar, intestino reto e ânus, a parte anal, a região anal, é uma região que, tipo, ninguém quer mostrar para nenhuma outra pessoa. Ainda é um tabu falar sobre isso. Exato, é verdade. E ainda mais assim, às vezes a pessoa casada, mora há anos com aquela outra pessoa, mas assim, não vai ter coragem de mostrar, tá doendo ali, inchou um negócio, surgiu um carocinho, mas não vou mostrar pro meu marido. Não vou mostrar para minha esposa. Até às vezes com aquela pessoa que convive anos, pode ter vergonha. Que dirá para uma pessoa que ela não conhece, né? Que seria o médico. Então, chega muito paciente, sim, que tem vergonha. Vergonha, às vezes, de falar o problema, entendeu? De chegar comentando assim, doutora, eu tô tendo sangramento, tá doendo quando eu vou ao banheiro fazer a necessidade. Quer falar baixinho. Na hora de examinar, então, tem que examinar, doutora? Precisa mostrar? Então, tudo é um pacote que sim, precisa, não tem jeito. Mas assim, chegando com o coloproctologista, que é o especialista dessa área, está com a melhor especialidade que já lida com isso, já examinou vários outros, sabe como fazer o procedimento mais adequado para o exame físico. Mas existe muito tabu, muito receio, muita vergonha. E na minha parte particular, eu pego muito, às vezes, homem que tem mais receio ainda na parte do exame físico. A mulher, por mais que tenha uma certa insegurança, geralmente não reclama tanto, não coloca nenhuma dificuldade. O homem, em geral, mais novo, principalmente, sim. Os mais velhos que já fizeram exame de próstata, geralmente já não tem mais tanta vergonha assim, sabe? Que tem que examinar, é questão de saúde, né? E a gente sabe que os homens, às vezes, eles ficam com medo de algum médico, justamente porque daí ele tem medo do resultado de alguma coisa, né? A gente sabe que o homem, às vezes, é um pouco mole, né? Mais do que as mulheres. Mulher costuma procurar realmente mais os profissionais da área da saúde, independente de qual seja a especialidade, né? Já os homens não, eles sempre postergam. É muito comum se pegar homem que às vezes a mulher vai puxando pela orelha, levando lá para ser consultado. O ruim disso é que a tendência é que geralmente os homens têm diagnósticos mais tardios, logo as doenças vão estar mais complicadas às vezes para serem tratadas, né? Esse é um contraponto negativo. Então, você se preocupar com a saúde hoje, você está prevenindo provavelmente uma doença mais séria no futuro, né? Por isso que é importante qualquer tipo de diagnóstico bastante precoce com relação a isso. Olha, a gente vai falar de um assunto, né, que acontece com todo mundo, é muito mais comum do que a gente imagina, que é a constipação, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está querendo falar sobre o quê? Então, para simplificar, deixar uma coisa mais, inclusive, leiga, assim, para todo mundo entender. Constipação seria a mesma ideia que o intestino preso, o intestino preguiçoso, né? Seriam formas mais populares de se falar isso. Então, a constipação intestinal é a dificuldade para a pessoa para evacuar. Seja por um período mais longo ou mesmo em períodos mais curtos. Assim, o intestino funciona bem, mas houve um período que aquela pessoa ficou mais constipada. Então, seria a dificuldade para evacuar, para ir ao banheiro fazer o número 2, né? Um ponto muito importante, Ranieri, é que a constipação ela não é uma causa, ela é um sintoma, tá? Ela não é, eu estou com a doença constipação, não é isso. Existe alguma causa por trás que leva à constipação. Então, normalmente, quando o paciente chega com essa queixa, a gente tem que investigar possíveis causas. Isso pode ser algo hereditário? Até hereditário é difícil, mas sim, tem quadros de situações em que a pessoa geneticamente, assim, na constituição dela, vai ter um intestino sim mais lentificado do que seria o normal. Por isso a questão de investigar. Existem vários fatores, os principais eu vou já comentar, mas às vezes a gente faz tudo para tentar melhorar, faz todas as medidas normais, habituais para conseguir melhorar em investigação, e você percebe que aquela pessoa, infelizmente, tem um intestino que naturalmente já é preguiçoso, é dela. Às vezes é tão preguiçoso que pode ter sim critério, inclusive, cirúrgico, entendeu? Então, o paciente que às vezes passa 15 dias, 20, 30 dias para conseguir ir ao banheiro, isso não é normal. Algo está errado, entendeu? E às vezes pode ser sim constitucional da pessoa. Por isso que a gente sempre fala, essa questão de tudo que é exagerado demais, esse é sempre um problema. Imagina, se você passa 3, 4, 5, 10 dias, né, sem ir ao banheiro, alguma coisa realmente está acontecendo de ruim. E é por isso que você deve procurar aí sempre um médico, um especialista no assunto, né? É importante procurar um médico para falar sobre essas coisas. E é isso que a gente vem falando sempre. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, a gente continua batendo um papo aqui com a médica Karina Kendra, a gente está falando sobre constipação intestinal, né, conhecido aí aquele intestino preguiçoso. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, é um instante só.